vagando no deserto, a terra à vista, memórias do Egito, de um tempo de chorar. Mas tua mão poderosa veio nos resgatar, e uma nova aliança vieste firmar. O pão que nos deste do céu sustentou, a roupa e a sandália o tempo não gastou. De dia uma nuvem, de noite um clarão, mostrando o caminho da tua direção. Oh, hoje nos chamas a escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e o perder. Guardar teus preceitos, em ti permanecer. Ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus. Ouve, ó Israel, não há outro rei dos céus. Amar-te com a alma, com as forças e o coração. Tu és nosso Deus, nossa única salvação. Na terra prometida, de leite, mel, maná, na casa e na fartura, não venham me esquecer que só tu és o dono de todo lugar, e outros deuses de pedra jamais vou temer. Pois hoje nos chamas a escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e o perder. Guardar teus preceitos, em ti permanecer. Ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus. Ouve, ó Israel, não há outro rei dos céus. Amar-te com a alma, com as forças e o coração. Tu és nosso Deus, nossa única salvação. Não por minha justiça, mas por teu grande amor, firmaste tua aliança, ó Deus fiel Senhor. És fogo que consome, mais perto sempre estás. Minha vida é um lembrete do bem que tu faz. Ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus. Ouve, ó Israel, não há outro rei dos céus. Amar-te com a alma, com as forças e o coração. Tu és nosso Deus, nossa única salvação. Amar-te, Senhor, com todo o meu ser. Ouve, ó Israel. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que estiver assistindo. Eu sou o Alex aqui do canal Palavra Viva, ou canal Palavra do Avivamento, que é no canal no YouTube. Depois esse louvor maravilhoso aí, né, que foi feito por mim mesmo, né. Lógico que eu não fiz toda essa edição, usei aí, né, a inteligência artificial que tem agora programas que você pode fazer música. Então sejam todos muito bem-vindos depois dessa entrada aí maravilhosa, que é a música tema da nossa leitura expositiva, né, da palavra de Deus. Eu estou esse programa voltado para a exposição da leitura da Bíblia Sagrada. Estamos fazendo a leitura junto com a Bíblia Filamente. É que está ao contrário aqui por causa da câmera, tá? Então,
lendo a Bíblia Sagrada, nova versão transformadora, tá? Compre a Bíblia aí, baixa o aplicativo, tá? Tem um aplicativo aí que tem todos os estudos aí. Estou usando a leitura da Bíblia que tem dentro dela para a gente fazer a leitura, tá? Então, não perca tempo, compre a Bíblia Filamente e venha comigo nessa jornada maravilhosa de ler a Bíblia toda de Gênesis a Apocalipse, tá? E falar em leitura da Bíblia toda de Gênesis a Apocalipse. Aí em cima no Facebook você pode ver que tem um link aí acima no Facebook. É o link que te leva para uma playlist para você começar a acompanhar a leitura comigo, a leitura da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, tá? Porque é urgente, porque o único meio de ter um avivamento na igreja é pela leitura da palavra de Deus, que é a palavra viva, uma palavra que transforma e muda a vida de todos aqueles que crê e que busca a palavra de Deus, tá? Então é muito importante que você comece a ler. Você cristão ou não cristão, ou seja, de qualquer outra religião, é super importante e urgente você começar a ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, para você ter uma vida em abundância, uma vida libertadora em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, para que você tenha comunhão e um relacionamento pessoal com Cristo. Sem a leitura da Bíblia, não tem como você ter um relacionamento pessoal com Cristo, tá? Hoje nós vamos ler mais uma porção da Torá, da Bíblia, que é a palavra de Deus, no livro de Deuteronômio. Nós estamos lendo o capítulo... Hoje nós vamos ler o capítulo 4, 5 e 6 e o discernimento do capítulo. Então fica aí, é muito importante que você acompanhe comigo a leitura expositiva da palavra de Deus nesse dia de hoje. Hoje, segunda-feira, dia 30/6. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado a presença de cada um de vocês. Você que vai estar no YouTube, não esqueça de dar o joinha, o like, se inscrever no canal, tá? E compartilhe esse vídeo e eu deixo um comentário aí, tá bom? Você que está no Facebook, é ao vivo, essa transmissão é ao vivo. E depois vai ser postado no YouTube. Então você que está no Facebook, ou você que está no Hubble, no Hub ou no Substack, que eu estou postando em mais 3 plataformas, tá? Fora o Facebook, YouTube, Substack e Hubble. Então é importante que aí embaixo no Substack e no Hubble tá o link aí do canal onde todos os vídeos desse leitura expositiva de Gênesis 3 até aqui, mais a leitura de João, o Evangelho de João, 1 João, 2 João, 3 João e Judas, tá? Então no final desse vídeo eu vou deixar aqui para quem está no YouTube 2 janelinhas de thumbs, 2 janelinhas que vai aparecer aqui de playlist. A playlist de Gênesis para você começar a ler a Bíblia toda e a playlist do Evangelho de João, caso você já leu Gênesis até Malaquias, você pode agora ler também o Evangelho de João e entender todo o Evangelho de João que eu trago aqui para vocês, tá? Então, obrigado por você ter ficado, obrigado por cada um de vocês, Deus abençoe. Então vamos orar, né? Deixa eu só ver aqui se alguém mandou algum recado aqui para mim, tá? E a gente já vamos orar, pedindo a Deus direção hoje nesse estudo maravilhoso no livro de Deuteronômio, continuando a nossa leitura diária. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento, muito obrigado pela tua palavra, pelo teu amor, pelo Deus maravilhoso que o Senhor é, porque não há outro Deus além do Senhor, o nosso Deus. Abençoe esse estudo que vamos ter agora, Senhor, essa leitura no livro de Deuteronômio, entre na mente, no coração de cada um, Senhor, por esse Brasil, Senhor, aqueles que precisam do Senhor. Que esse estudo de Deuteronômio, capítulo 4, 5, 6, seja para a tua glória, para a louvor e glória do teu nome, ó Deus, para que tu seja engrandecido, para que o teu amor seja mostrado, a tua fidelidade, o teu cuidado para conosco, aquilo que o Senhor tem feito, aquilo que o Senhor já fez no teu povo Israel e agora o Senhor está fazendo conosco, que é a tua igreja. E eu estou aqui, Senhor, com o coração aberto, compartilhando a tua palavra, Senhor. Então que essa palavra entre nos corações e mostre como tu és um Deus zeloso, que trata, que cuida
que derrama bênção, que derrama amor, que perdoa, através da vida de Israel, o qual o Senhor está levando para aquela terra prometida e está dando os mandamentos e leis para que eles cumpram naquela terra. Ajuda, Senhor, para que as pessoas entendam e compreendam e vejam em Ti um Deus maravilhoso, amoroso, que cuida de todos aqueles que se aproximam do Senhor, mas que não isenta o culpado. Antes, cada um tem que pagar pelo seu erro. E assim Israel pagou pelo seu erro, vagou 40 anos no deserto. Mas agora o Senhor está levando eles para uma terra prometida, um novo povo, uma nova nação que se inicia atravessando o Rio Jordão, Senhor. Então, que essas palavras possam, Senhor, fazer sentido na mente e no coração daqueles que assistem. Em nome de Jesus, amém e amém. Então, amém, meus irmãos. Muito obrigado pela vida de cada um de vocês. Agradeço a Deus muito por cada um de vocês estar aí assistindo, ou que vai assistir depois pelo YouTube, Substack ou pelo Hubble, tá? Então, nós vamos para a leitura da Bíblia. Moisés encoraja Israel a obedecer, né? Então, vamos começar aqui, né, pelo capítulo 4, a nossa leitura de hoje. Capítulo 4. Agora, Israel, ouça com atenção estes decretos e estatutos que lhe ensinarei. Cumpram-nos para que vocês vivam. Entrem na terra que o Senhor, o Deus de seus antepassados, lhes dá e tomem posse dela. Não acrescentem coisa alguma às ordens que eu lhes dou, nem tirem coisa alguma delas. Simplesmente obedeçam aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que eu lhes dou. Vocês viram com os próprios olhos o que o Senhor fez no incidente em Baal-Peor. Ali, o Senhor, seu Deus, destruiu todos aqueles que adoraram Baal, o Deus de Peor. Mas vocês, que foram fiéis ao Senhor, seu Deus, estão hoje todos vivos. Vejam, agora eu lhes ensino estes decretos e estatutos conforme me ordenou o Senhor, meu Deus, para que vocês os cumpram na terra em que estão prestes a entrar para tomar posse dela. Obedeçam-lhes por completo, e assim demonstrarão sabedoria e inteligência às nações vizinhas. Quando elas ouvirem estes decretos, exclamarão: como é sábio e prudente o povo dessa grande nação! Pois que grande nação tem um Deus tão próximo de si como o Senhor nosso Deus está próximo de nós sempre que o invocamos? E que grande nação tem decretos e estatutos tão justos quanto este conjunto de leis que hoje lhes dou? Fiquem muito atentos. Cuidem para que não se esqueçam daquilo que viram com os próprios olhos. Não deixem que essas lembranças se apaguem de sua memória enquanto viverem. Passem-nas adiante a seus filhos e netos. Nunca se esqueçam do dia em que estiveram diante do Senhor seu Deus, no Monte Sinai, onde o Senhor me disse: convoque o povo para que se apresente diante de mim, e eu os instruirei pessoalmente. Eles aprenderão a me temer enquanto viverem, e ensinarão seus filhos a também me temer. Vocês se aproximaram e ficaram ao pé do monte, enquanto o monte ardia em chamas que subiam até o céu. Ao mesmo tempo, o monte foi envolvido por nuvens negras e densa escuridão. Então o Senhor lhes falou do meio do fogo. Vocês ouviram o som de suas palavras, mas não viram sua forma. Havia apenas uma voz. Ele proclamou sua aliança, os 10 mandamentos. Gravou-os em 2 tábuas de pedra e ordenou que os cumprissem. Foi naquela ocasião que o Senhor me ordenou que lhes ensinasse seus decretos e estatutos, para que vocês os cumprissem na terra em que estão prestes a entrar para tomar posse dela. Tenham muito cuidado. No dia em que o Senhor lhes falou do meio do fogo no Monte Sinai, vocês não viram forma alguma. Portanto, não se corrompam fazendo ídolos de qualquer forma, seja de homem ou de mulher, de animal terrestre, de ave no céu, de animal que rasteja pelo chão ou de peixe das profundezas do mar. E quando olharem para o céu e virem o sol, a lua e as estrelas, todo o exército do céu, não caiam na tentação de prostrar-se diante deles e adorá-los. O Senhor, seu Deus, os deu a todos os povos da terra. Lembrem-se de que o Senhor os libertou do Egito, uma fornalha de fundir ferro, para torná-los seu povo e sua propriedade especial, como hoje se vê. E, no entanto, o Senhor se irou contra mim por causa de vocês. Jurou que eu não atravessaria o Rio Jordão para entrar na boa terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como propriedade. Vocês atravessarão o Jordão e tomarão posse dessa boa terra, mas eu não. Morrerei aqui, deste lado do rio. Portanto,
Tenham cuidado para não se esquecerem da aliança que o Senhor, seu Deus, fez com vocês. Não façam ídolos de qualquer aparência ou forma, pois o Senhor, seu Deus, proibiu isso. O Senhor, seu Deus, é fogo devorador, é Deus zeloso. No futuro, quando vocês tiverem filhos e netos e já estiverem habitando na terra há muito tempo, não se corrompam fazendo ídolos de qualquer forma. Isso é mal aos olhos do Senhor, seu Deus, e provocará a sua ira. Hoje, apelo para o céu e para a terra como testemunhas contra vocês. Se quebrarem a aliança, desaparecerão rapidamente da terra da qual tomarão posse depois de atravessar o Jordão. Habitarão ali por pouco tempo e depois serão totalmente destruídos. O Senhor os dispersará entre as nações, onde apenas alguns de vocês sobreviverão. Lá, em terra estrangeira, adorarão deuses de madeira e pedra feitos por mãos humanas. Deuses que não podem ver, nem ouvir, nem comer, nem cheirar. De lá, porém, vocês buscarão o Senhor seu Deus outra vez. E se o buscarem de todo o coração e de toda a alma, o encontrarão. No futuro distante, quando estiverem sofrendo todas essas coisas, finalmente voltarão para o Senhor seu Deus e ouvirão o que ele lhes diz. Pois o Senhor seu Deus é Deus misericordioso, não os abandonará nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança solene que fez com seus antepassados. Investiguem toda a história desde o dia em que Deus criou os seres humanos sobre a terra até agora, e procurem desde uma extremidade do céu até a outra. Alguma vez se viu ou ouviu coisa tão grandiosa como esta? Algum outro povo ouviu a voz de Deus falar do meio do fogo, como vocês ouviram, e sobreviveu? Algum outro Deus já tentou tirar uma nação do meio de outra nação e tomá-la para si com provas, sinais, maravilhas, guerra, mão forte, braço poderoso e atos temíveis? E, no entanto, foi isso que o Senhor seu Deus fez por vocês no Egito, bem diante de seus olhos. Ele lhes mostrou todas essas coisas para que vocês soubessem que o Senhor é Deus, e não há outro além dele. Permitiu que vocês ouvissem sua voz que vinha do céu para instruí-los, e permitiu que vissem seu grande fogo na terra para falar-lhes do meio dele. Porque amou seus antepassados, ele escolheu abençoar vocês, os descendentes, e ele mesmo os tirou do Egito com grande poder. Ele expulsou nações muito maiores e mais poderosas que vocês para estabelecê-los na terra delas e entregá-la a vocês como herança, como hoje se vê. Portanto, reconheçam este fato e guardem-no firmemente na memória. O Senhor é Deus nos céus e na terra, e não há outro além dele. Se obedecerem a todos os decretos e mandamentos que hoje lhes dou, tudo irá bem com vocês e seus filhos, e vocês terão vida longa na terra que o Senhor seu Deus lhes dá para sempre. Então, Moisés separou 3 cidades de refúgio do lado leste do Rio Jordão. Assim, alguém que tivesse matado outra pessoa acidentalmente, sem hostilidade anterior, poderia fugir para uma dessas cidades e viver em segurança. Estas eram as cidades: Bezer, no planalto do deserto, para a tribo de Ruben; Ramote, em Gileade, para a tribo de Gade; Golã, em Bazã, para a tribo de Manassés. Esta é a lei que Moisés apresentou ao povo de Israel. Estes são os preceitos, decretos e estatutos que Moisés deu aos israelitas quando saíram do Egito, enquanto estavam acampados no vale junto a Bet-peor, do lado leste do Jordão. Em outros tempos, os amorreus ocuparam essa terra durante o reinado de Seom, que vivia em Esbom. Mas quando saíram do Egito, Moisés e os israelitas aniquilaram esse rei e seu povo. Os israelitas tomaram posse do território de Seom e do território de Og, rei de Bazã, os 2 reis dos amorreus que viviam a leste do Jordão. Conquistaram toda a região desde Aroer, na beira do vale de Arnon, até o monte Sirion, também chamado de Hermon. Conquistaram também a margem leste do rio Jordão até o Mar Morto, ao sul, abaixo das encostas do monte Pisga. Pessoal, só ajeitar um negócio aqui. Vagando no deserto, a terra à vista, memórias do Egito, de um tempo de chorar, mas tua mão poderosa veio nos resgatar, e uma nova palavra vieste firmar. Então nós vimos agora o capítulo 4, Israel falando com o povo, né? E agora vamos para o discernimento, né? Vou baixar um pouco o volume aqui, né, para o volume ficar baixo, e a gente vai agora para a Bíblia. A Bíblia não, né? Vamos para
o discernimento, né? Deixa eu só colocar um negócio aqui nessa. Colocar um negócio aqui na. A gente tem uma musiquinha de fundo, né? Então, se vocês não gostarem da música do fundo, fique tocando enquanto eu falo ou enquanto a Bíblia é narrada, vocês escrevem aí se vocês preferem com a música ou sem a música, tá? Essa é a música tema que eu vou usar durante a leitura de Deuteronômio por completo, tá? Então, vocês aí deixem escrito se com a música é melhor, sem a música é melhor, tá bom? Então é só vocês escrever aí que eu vou estar sabendo se vocês gostam com música ou sem música, tá bom? Então vamos lá para o nosso discernimento aqui, né? Deuteronômio. Esse é o segundo vídeo, né? E o segundo vídeo de Deuteronômio. Eu acho que talvez esteja um pouco alto aqui, né? A música. Eu acho que a música deve estar um pouco alta, né? Vou ver aqui o volume total. Aí, agora a música baixou, né? Agora a música baixou. Então agora ficou um pouquinho melhor, né? Então vamos lá, a gente já leu o livro de Deuteronômio. Agora nós vamos fazer a leitura do discernimento do capítulo. Deixa eu só ver um negócio aqui. Tomando o recado. Deuteronômio, vídeo 2, né? Deixa eu só dar uma conferida aqui. Ver se eu tá muito forte. Aí. Não vai dar barulho aí dentro para vocês. Desculpa aí, pessoal. Mas vamos continuar aqui a nossa leitura. Já li, né? Deuteronômio 2, 4, 5 e 6. Ouça e viva. Lições profundas de Deuteronômio de 4 a 6. Tá? Aqui tem um link, né, do canal. Então tem um link que leva ao canal. Se inscreva no canal, porque o YouTube daqui 30 dias vai apagar esse vídeo e você não vai ter a oportunidade de assistir esse vídeo de novo ou mandar ele para irmãos da igreja ou para o seu amigo ou para quem você quiser. Então na descrição do vídeo no Facebook em cima tá o link, se inscreva no canal. E é o primeiro vídeo dessa playlist de Gênesis 3. Então você vai começar a ler a Bíblia toda de Gênesis 3 no programa Palavra Viva. E quem está no Substack está na descrição do vídeo embaixo e no Hub também na descrição do vídeo embaixo. Um discernimento dos capítulos 4, 5 e 6 de Deuteronômio. Aliança, lei e amor. Os capítulos 4 e 5 e 6 do livro de Deuteronômio formam um bloco coeso e fundamental na teologia do Antigo Testamento, proferidos por Moisés às portas da terra prometida. Esses discursos servem como uma poderosa exortação à nova geração de israelitas sobre a importância da fidelidade à aliança com Deus. A aliança com Deus. Em essência, eles transitam de um chamado geral à obediência, capítulo 4, para a reapresentação do fundamento legal dessa aliança, os 10 mandamentos. E o capítulo 5 culmina no princípio interior que deve ser o motivador da obediência e no amor incondicional a Deus. Tá? E o capítulo, esse aqui é o verso 4. Sim, agora vamos começar no 4, né?
Verso 4. Um apelo à memória e à obediência para evitar a idolatria. O capítulo 4 de Deuteronômio funciona como uma introdução fervorosa aos preceitos que se seguirão. Moisés, com a autoridade de quem conduziu o povo por 40 anos no deserto, inicia seu discurso relembrando os feitos poderosos de Deus, como a libertação do Egito e a entrega da lei no Monte Horebe, Sinai. O foco principal desse capítulo é um veemente apelo contra a idolatria. Moisés adverte o povo a não se esquecer do que viram e ouviram lá no pé do Monte Sinai. João também fala sobre isso, só que ele fala a partir de Cristo Jesus. A experiência no Horebe, onde ouviram a voz de Deus, mas não viram forma alguma, é apresentada como a principal razão para não confeccionarem imagens de escultura. A idolatria é retratada não apenas como um erro teológico, mas como uma quebra fundamental da relação de aliança com o Deus único e invisível. Os temas centrais desse capítulo são a importância da memória histórica. O povo é instruído a lembrar-se das intervenções de Deus no passado como um antídoto contra a infidelidade futura. A proibição da idolatria. A criação de ídolos é vista como uma corrupção da natureza de Deus e um caminho para a ruína da nação. A obediência como fonte de sabedoria e vida. A obediência dos mandamentos de Deus não é um fardo, mas o caminho para a prosperidade, o testemunho para as outras nações e a própria vida na terra que lhe seria dada. Aí vai começar o capítulo 5. Não vou ler o capítulo 5 agora, tá? Nós vamos agora fazer a leitura da Bíblia. O tempo não gastou. De dia uma nuvem, de noite um clarão, mostrando o caminho da tua direção. Que hoje nos chamas a escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e o perder. Capítulo 5. Moisés reuniu todo o povo de Israel e disse: Ouça com atenção, Israel. Ouça os decretos e estatutos que hoje lhes dou, para que os aprendam e os cumpram cuidadosamente. O Senhor nosso Deus fez uma aliança conosco no Monte Sinai. Não foi com nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas com todos nós que hoje estamos vivos aqui. No monte, o Senhor falou com vocês face a face do meio do fogo. Eu servi de intermediário entre o Senhor e vocês, pois vocês tiveram medo do fogo e não quiseram se aproximar do monte. Ele falou comigo e eu lhes transmiti suas palavras. Foi isto que ele disse: Eu sou o Senhor seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles nem os adore, pois eu, o Senhor seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me rejeitam. Mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem a meus mandamentos. Não use o nome do Senhor seu Deus de forma indevida. O Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia consagrado, conforme o Senhor seu Deus lhe ordenou. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus bois, jumentos e outros animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. Todos os seus servos e servas devem descansar como você. Lembre-se de que você era escravo no Egito, e o Senhor seu Deus o tirou de lá com mão forte e braço poderoso. Por isso o Senhor seu Deus ordenou que você guarde o sábado. Honre seu pai e sua mãe, como o Senhor seu Deus lhe ordenou.
Assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Não mate. Não cometa adultério. Não roube. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a mulher do seu próximo, nem sua casa, nem sua terra, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem qualquer outra coisa que lhe pertença. O Senhor dirigiu essas palavras a toda a comunidade reunida ao pé do monte. Falou em alta voz do meio do fogo, cercado de nuvens e densa escuridão. Foi tudo que ele disse naquela ocasião. Escreveu suas palavras em 2 tábuas de pedra e as entregou a mim. Quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão, enquanto o monte ardia em chamas, todos os líderes e autoridades de suas tribos se aproximaram de mim e disseram: O Senhor nosso Deus nos mostrou sua glória e grandeza, e ouvimos sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com os seres humanos, e no entanto ainda estamos vivos. Mas por que colocaríamos a vida em risco outra vez? Se o Senhor nosso Deus falar conosco novamente, sem dúvida morreremos e seremos devorados por seu fogo temível. Pode alguém ouvir a voz do Deus vivo falando do meio do fogo, como nós ouvimos, e sobreviver? Aproxime-se você, Moisés, e ouça o que diz o Senhor nosso Deus. Depois, volte e diga-nos tudo o que o Senhor nosso Deus lhe disser. Nós ouviremos e obedeceremos. O Senhor atendeu ao pedido que vocês me fizeram e disse: Ouvi o que os israelitas lhe disseram, e eles estão certos. Como seria bom se o coração deles fosse sempre assim. Se estivessem dispostos a me temer e a obedecer a todos os meus mandamentos, tudo iria bem com eles e seus descendentes para sempre. Agora vá e diga a eles: voltem às suas tendas. Você, porém, ficará aqui comigo, para que eu lhe dê todos os meus mandamentos, decretos e estatutos. Você os ensinará aos israelitas, para que os cumpram na terra que eu lhes dou para conquistarem. Então Moisés disse ao povo: Tenham o cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor seu Deus, não se desviando deles em nada. Permaneçam no caminho que o Senhor seu Deus ordenou que seguissem. Assim, terão vida longa e plena na terra que em breve vocês possuirão. Capítulo 6. Aí. Nossa. Nossa. Terminamos aí, né? A leitura do capítulo 5. E agora vamos para... Vamos ler lá, né? Nosso discernimento. Capítulo 5. Discernimento do capítulo 5. Deixa eu ver a altura da música aqui, tá bom? Não sei se tá bom, depois vocês falam se a altura da música fica boa assim. Tá? Capítulo 5. A reafirmação da lei no coração da aliança. No capítulo 5, Moisés reapresenta os 10 mandamentos, o decálogo que constitui o cerne da aliança entre Deus e Israel. É significativo que esta não seja a primeira vez que os mandamentos são registrados na Bíblia. A primeira está em Êxodo 20. A repetição aqui para uma nova geração que não presenciou diretamente os eventos do Sinai reforça a perenidade e a centralidade desses princípios. Moisés enfatiza que a aliança no Horebe foi feita não apenas com os pais dele, mas com a geração presente. Ele assume o papel de mediador, relembrando o termo do povo diante da manifestação divina e a sua função de transmitir a palavra de Deus. Os pontos cruciais do capítulo 5 incluem: a centralidade dos 10 mandamentos. Eles são o fundamento moral e espiritual da nação de Israel.
a continuidade da aliança. A nova geração é diretamente interpelada e chamada a se comprometer com os mesmos mandamentos. A mediação de Moisés. Ele se posiciona como a ponte entre a santidade avassaladora de Deus e a capacidade humana de receber sua lei. Então, do capítulo 6, né, que é o Shema Israel, né, e vamos voltar para a nossa leitura. Estes são os mandamentos, os decretos e os estatutos que o Senhor, seu Deus, me encarregou de lhes ensinar. Não deixem de cumpri-los na terra que em breve vocês possuirão. Vocês, seus filhos e netos, temerão o Senhor, seu Deus, enquanto viverem. Se obedecerem a todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão de vida longa. Ouça com atenção, Israel, e tenha o cuidado de obedecer. Então tudo irá bem com vocês, e terão muitos filhos na terra que produz leite e mel com fartura, exatamente como lhes prometeu o Senhor, o Deus de seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Em breve o Senhor, seu Deus, os conduzirá à terra que ele jurou dar a seus antepassados Abraão, Isaque e Jacó. É uma terra com cidades grandes e prósperas que vocês não construíram. As casas estarão cheias de bens que vocês não produziram. Vocês tirarão água de cisternas que não cavaram e comerão os frutos de vinhedos e oliveiras que não plantaram. Quando tiverem comido até se fartarem nessa terra, cuidem para não se esquecerem do Senhor, que os libertou da escravidão na terra do Egito. Temam o Senhor, seu Deus, e sirvam a Ele. Quando fizerem um juramento, jurem somente pelo nome dEle. Não sigam nenhum dos deuses das nações vizinhas, pois o Senhor, seu Deus, que vive entre vocês, é Deus zeloso. Se o fizerem, a ira do Senhor, seu Deus, se acenderá contra vocês, e Ele os eliminará da face da terra. Não ponham à prova o Senhor, seu Deus, como fizeram quando se queixaram em Massá. Obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor, seu Deus, bem como a todos os preceitos e decretos que Ele lhes ordenou. Façam o que é certo e bom aos olhos do Senhor, para que tudo vá bem com vocês e tomem posse da boa terra em que vão entrar, a terra que o Senhor prometeu sob juramento a seus antepassados. Vocês expulsarão todos os inimigos que vivem nela, como o Senhor disse que fariam. No futuro, seus filhos lhes perguntarão: o que significam estes preceitos, decretos e estatutos que o Senhor nosso Deus lhes deu? Então vocês lhes dirão: éramos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com sua mão forte. O Senhor realizou sinais e maravilhas diante de nossos olhos e enviou castigos terríveis sobre o Egito, o faraó e todo o seu povo. Ele nos tirou do Egito para nos dar esta terra que ele havia prometido sob juramento a nossos antepassados. E o Senhor ordenou que cumpramos todos estes decretos e temamos o Senhor nosso Deus, para que ele sempre nos abençoe e preserve nossa vida, como tem feito até hoje. Pois a nossa justiça estará em obedecermos cuidadosamente aos mandamentos que o Senhor, nosso Deus, nos ordenou. Capítulo 7. Vagando no deserto. Muito bem. Muito bem. Assim a gente, né, aqui lemos o capítulo
6. Vamos para o discernimento, né, desse versículo. E para que a gente possa encerrar, né? Não venham esquecer que só tu és o dono de todo lugar, e outros deuses de pedra jamais vou temer. Então vamos lá, né? Aqui o discernimento, vamos lá, capítulo 6. Shema Israel. O amor como essência da obediência. Shema. A tradução aqui de Shema diretamente é ouça, ó Israel. O capítulo 6 eleva o discurso a um novo patamar, movendo-se da lei externa para o princípio interno que a anima, o amor. Este capítulo introduz a mais importante declaração de fé do judaísmo, o Shema Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6:4, que está nesse versículo. Então a essência desse capítulo é Shema Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, o único Senhor. Jesus é Shema. Jesus é Shema. A partir dessa afirmação da unicidade de Deus, segue-se o mandamento central. Amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Deuteronômio 6:5. Este amor não é um sentimento abstrato, mas uma devoção total que permeia todos os aspectos da vida. Os temas proeminentes do capítulo 6 são o monoteísmo radical, a crença inabalável em um único Deus, o amor como o grande mandamento. O amor de Deus é a motivação primordial para a obediência. Não se trata de um cumprimento cego de regra, mas de uma resposta de amor a um Deus que amou primeiro. Primeira carta de João, tá? Tem aí, tá bom? Se inscreva no meu canal, vai lá na playlist e assista a playlist de primeira carta de João. Tá aí, de escrita e explicada para que você possa entender. Tá? Vá no meu canal, se inscreva no canal. Tem um link aí em cima para quem tá vendo do YouTube. Do Facebook tem um link aí da playlist de Gênesis, mas você vai no meu canal, se inscreva no canal e procure a playlist de João 1, que vai explicar esse amor perfeito de Deus derramado pela sua igreja através de Cristo Jesus. A transmissão da fé. O capítulo detalha a importância de ensinar diligentemente os mandamentos aos filhos, de falar deles em casa, ao andar pelo caminho, ao deitar e ao levantar. A fé deve ser integrada à vida cotidiana e passada de geração em geração. Discernimento e conexão. Analisados em conjunto, os capítulos 4, 5 e 6 de Deuteronômio revelam uma progressão teológica magistral. O capítulo 4 estabelece o porquê da obediência, enraizado na história da salvação e na advertência contra a idolatria. O capítulo 5 detalha o que da obediência, apresentando os mandamentos que formam a estrutura da aliança. Finalmente, o capítulo 6 revela o como e a motivação da obediência. Um amor que envolve todo ser e que se expressa em uma vida de contrastes, lembrança e ensino da palavra de Deus. Esses capítulos, portanto, não devem ser lidos de forma isolada. Eles formam um tríptico que ensina que a verdadeira fidelidade a Deus não se resume à mera observância de regras, mas
mas nascer de um relacionamento de amor e gratidão, fundamentado na memória dos seus atos redentores e expresso em uma vida de obediência integral. É um chamado atemporal para que a fé não seja apenas uma crença, mas uma prática diária que molda o coração, a mente e as ações do povo de Deus. Tá? Então, é isso aí, né? O significado dessas palavras, né? Então, assim, nós vamos hoje encerrando, né? Mais um capítulo, né, de seu amigo Alex César, né? Não se esqueça de dar o seu joinha no vídeo, de compartilhar o link aqui no canal Palavra do Avivamento, tá? Esse é o canal, tem por objetivo trazer a leitura da Palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, para conduzir a igreja e o povo de Deus, aqueles que querem buscar e conhecer o Senhor, lendo a Palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Tá? Então, não se esqueça, eu vou deixar aqui do lado, tá? Eu também tenho uma surpresa a vocês hoje. Também tem uma música, né, para esse canal, que é a louvor do canal, né? Louvor do canal. Eu vou trazer aqui para vocês verem como é que ficou maravilhoso, né? Um louvor que vai fazer parte também agora. Existia no princípio com Deus, e por meio de Jesus Deus criou todas as coisas, e sem Ele nada foi criado. Eu lhe digo a verdade: quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá luz, vida espiritual. Palavra viva é Jesus Cristo, somente o Espírito da vida. A natureza humana não realiza coisa alguma, e as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. Palavra do avivamento. É isso aí. Tá aí, né? Apresentando a vocês pela primeira vez
a música, né, aqui do canal, essa música oficial do nosso canal, né, Palavra Viva, Palavra do Avivamento, que é aí uma coletânea, né, que eu peguei de vários textos da Bíblia, do Evangelho de João, e pedi, né, para fazer uma música, e a música ficou muito bem feita, uma música muito teológica que traz na sua essência, né, ali a doutrina, né, a doutrina da salvação através de Cristo Jesus, né? Então essa música pega versículo bíblico de João capítulo 1, né, do 1, Evangelho de João 1, do 1 acho que até o 3 ou 2, e depois vai pegar trecho do capítulo 3 do Evangelho de João, ali a partir da onde Deus fala sobre que há necessidade de nascer de novo, e também coloquei no meio a palavra de Jesus de João 6, capítulo 63, onde fala, né, que é o tema, né, que eu sempre trato com vocês aqui, né, que o Evangelho de João 6,63, que está na letra dessa música aí, né, que é o nosso tema, né, que diz assim: somente o Espírito da vida, a natureza humana não realiza coisa alguma, e as palavras que eu lhe disse são Espírito e são vida, porque eu tenho como propósito nesse canal trazer, né, a palavra de Deus, que é vida, que é o que vai trazer vida nas igrejas, nos pastores e líderes anciões, que hoje se encontram mortos, porque trocaram a palavra de Deus, a leitura expositiva da palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, pelas suas próprias teologias, pelos seus próprios raciocínios, e pararam de estudar e de ler a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Aliás, algumas dessas igrejas, alguns dos seus líderes até inventaram uma mentira absurda, que os seus líderes estudaram teologia, estudaram a palavra de Deus, mas depois criaram uma falsa religião com o motivo de afastar as pessoas de Deus e não permitir que as pessoas lessem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Então, é importante e urgente ter paciência na leitura da palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, de novo, tá? Então, vamos orar e encerrar, né, esse vídeo de hoje. Muito obrigado que você ficou aí. Não esqueça de dar o joinha, se inscreva no canal, deixe o seu like, e assim vamos orar para nós. Vou orar para encerrar agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, ó Deus, pelo teu grande amor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, ó Deus. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa, Senhor, toda a mente, todo o coração que está assistindo, isso agora, assistiu e viu, Senhor, como que o Senhor é um Deus maravilhoso, um único Deus, e que não existe outro Deus. E o Senhor veio e se manifestou na pessoa de Jesus Cristo. E Jesus era Deus, Jesus existia no princípio.